Olá, aqui é o Márcio Peruc, da Compre Rural. Nós estamos aqui hoje para a gravação de mais um podcast. Podcast que fala sobre pecuária e todos os assuntos que norteiam o agronegócio brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre pecuária, sobre Nelore e reprodução animal. Assuntos que são muito importantes para a atividade e que têm crescido muito nos últimos 20 anos com o IATF e outras biotecnologias que têm se tornado mais simples e mais barata para o pecuarista brasileiro. E para falar sobre isso, nós convidamos uma pessoa mais que especial, um médico veterinário, proprietário da SimpliGen Reprodução Animal, é Fernando Tanus. Bom dia, Fernando. Bom dia, Márcio. Muito obrigado pelo convite. A gente está aqui com maior satisfação. É um prazer enorme. Você é hoje referência no mercado nacional em termos de informação de qualidade, informação isenta. E a gente espera somar aqui nesse bate-papo, desse tempo que a gente vai passar junto aqui, estou à disposição. É importante ressaltar também, Fernando, que para quem está acompanhando nós no podcast, que possa curtir o vídeo e possa comentar e compartilhar com os outros amigos, porque hoje nós vamos aqui falar sobre reprodução animal, sobre biotecnologias, que cada dia mais está presente na vida do pecuarista brasileiro. O que você acha, o que você deve a essa ascensão das biotecnologias? Acho que principalmente a busca o aumento da eficiência de uma fazenda hoje, nos tempos dos nossos avós e bisavós, as fazendas eram enormes, né? As extensões de terra gigantescas e o ciclo do gado era muito grande. Então matava-se animal com 5, 6 anos. E a partir do momento que começou a se pressionar e exigir uma eficiência maior das fazendas, então começou a se exigir mais pesquisa, mais gente interessada em diminuir esse ciclo, e aí começou a virar uma cadeia, uma sequência. Então, assim, faz-se a pesquisa, se descobre alguma ferramenta que tem aplicabilidade no campo, torna-se essa ferramenta acessível financeiramente, ela tem que ter um custo que vai gerar um lucro, então as fazendas vão melhorando, vão amadurecendo e começam a incorporar essas biotecnologias à medida que elas vão se preparando para poder conseguir reduzir esse ciclo e aumentar a eficiência. Perfeito, mas antes da gente entrar em todos esses assuntos, eu queria que você contasse um pouco da sua história com a pecuária, porque eu sei que você é fruto de gerações aí de pecuaristas, com fazenda no Pará. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, porque eu te trouxe aqui hoje porque assim, na internet, nos grupos de WhatsApp, você é uma pessoa que tem uma opinião bastante respeitada dentro da pecuária, mas especificamente do Nelore, sobre melhoramento genético. Queria que você contasse a sua história para a gente, para as pessoas entenderem de onde vem todo esse conhecimento. Assim, eu sou um cara que eu sou muito de extremos. Ou quem me conhece me ama ou quem me conhece me odeia. Eu tenho um grande amigo que é dono de uma empresa fantástica no sul do país, que ele me apelidou de Ren Tumulto. Porque por onde eu passo parece que eu causo um tremor de terra, vamos dizer assim. E eu não faço isso para aparecer, eu sou assim, entendeu? Então, meu avô era pecuarista, meu avô criava indo do Brasil, e meu avô teve a infelicidade de quebrar criando indo do Brasil naquela época fatídica, quando, se não me engano, Getúlio Vargas foi na abertura da Expo Zebu, mostraram um animal registrado para ele, falaram dos valores e tal, e ele disse, para mim vale quanto pesa. Meu avô tinha acabado de comprar um touro caríssimo na época, chamava Danúbio, e meu avô deu acho que 5 mil contos de réis nesse touro, e no outro dia esse touro não valia absolutamente nada. Meu avô tinha comprado na véspera do discurso do Getúlio Vargas. Então, meu avô simplesmente quebrou com o Indo Brasil. Meu avô tinha 2 fazendas muito grandes ali no entorno de Uberlândia e Monte Alegre. E acabou com tudo, entendeu? E o filho mais velho dele, que foi um tio que eu não conhecia, que chamava Agnaldo, meu pai mudou para Goiânia, junto com um outro tio meu. E esse tio que ficou para trás chamou meu pai para comprar uma fazenda. E meu pai era dentista, tinha sido nascido e criado na roça, mas ele não quis saber de fazenda. E aí meu pai falou, se você for tomar conta, eu tô dentro. Então juntaram os 3, e aí esse tio meu achou uma terra em São Miguel do Araguaia, que é do norte do estado, divisa de Goiás com Tocantins, e comprou essa fazenda. Meu pai foi conhecer essa fazenda 2 anos depois da compra. Da compra. Assim, resumindo a história. Compraram a fazenda. Depois que compraram a fazenda, tentaram devolver a fazenda. O cara que era o dono anterior
teve um problema e acabou pedindo para manter a venda e deu uma condição assim espetacular para pagar a fazenda. Tiveram que ficar com a fazenda, e aí, porque o cara não tinha o dinheiro para devolver. Esse tio que deu a ideia para comprar a terra adoeceu e veio a falecer. Meu pai teve que comprar a parte dele, então meu pai ficou com 2/3 da fazenda e um outro tio ficou com 1/3 da fazenda. E aí meu pai se viu obrigado a tomar conta do negócio, né? E aí ele foi para a fazenda, comprou um tratorzinho e resolveu fazer essa fazenda de cerrado com esse tratorzinho. E fez a fazenda. E aí ele começou criando gado de corte e vivia passando perrengue, alugando pasto e leva gado para lá, traz gado para cá. E tinha um amigo muito querido que eu chamava de Vovô Carrinho, que era seu Carrinho Cunha. Foi um criador fantástico do estado de Goiás. Um cara que teve o maior rebanho de gado PO, se eu não estou enganado, no estado, talvez no Brasil, para a época, nos anos 80. E ele fornecia os touros para o meu pai usar no gado de corte. De corte. E um belo dia ele virou para o meu pai e falou, não te vendo touro mais. Você vai criar seus touros. Você vai ser criador de PO. E meu pai falou, você está doido, não entendo, não quero saber. Aí ele falou, não te vendo touro mais. E aí meu pai se viu obrigado a comprar um lote de matrizes para poder começar o próprio criatório. E tinha um cara chamado Sebastião da Mota, que tinha uma fazendinha perto ali de Goiânia. Meu pai apartou 18 vacas muito velhas. Na época se comprava vaca de descarte, era geralmente vaca idosa. E ele apartou as vacas que davam conta de fazer a viagem de Goiânia para São Miguel. E aí, chegando em São Miguel, das 18 vacas, uma morreu na carreta e a outra não conseguiu descer. Então, sobraram 16. Esse foi o primeiro lote que começou o criatório. Isso em 82. Meu pai tinha um touro ainda do seu carrinho, que chamava Mancinismo, que a gente apelidou ele de penteado, porque ele tinha um chifre penteado. E começou a colocar esse touro nessas vacas. E aí, minha mãe tem um primo que chama Rui Brasil Cavalcante Júnior, que tinha feito uma parceria com o Tetente. E ele tinha buscado essas novilhas da parceria com o Tetente e estava levando para a fazenda dele em Piracanjuba. Passou em São Miguel para poder pedir pouso na fazenda para o meu pai. E aí o Ruizinho descobriu que meu pai tinha vendido, não lembro se era um carro. Meu pai na época era meio catireiro, assim. Fazer negócio. E tava com a grana. E aí o Ruizinho tava lá jantando. E aí chegou pro meu pai e falou, ô Joel, você não quer comprar essas novilhas? Já tá aqui na fazenda, já tá aqui no pasto, você não vai gastar com frete. Com frete, já tá. E aí meu pai, quanto você quer nesse negócio aí? Aí o Ruizinho, eu quero tanto. Meu pai, deixa esse negócio aí. Eram 42 novilhas. Base Schumacher. E aí, meu pai comprou essas novilhas no Ruizinho. Então, o gado começou com essas 42 cabeças da novilha da parceria com o Tetente, mais as 16 que meu pai comprou do seu Sebastião da Mota. Entendeu? E aí, isso já era final de 82, início de 83. Meu pai ouviu falar da tal da inseminação. Tinha um senhor que trabalhava pra gente, que ainda é vivo, chama-se o Ferrim. E aí, meu pai mandou seu Ferrim pra Lagoa da Serra para fazer um curso de inseminação. Era um negócio, assim, surreal pra época. Pouquíssimas pessoas faziam isso. E aí, seu Ferrim fez o curso de inseminação e voltou e começou a inseminar o gado. Nessa ida pra Lagoa, meu pai ficou conhecendo seu Gin de Garça. E meu pai apaixonou. Foi O Gin, ele nasceu em que ano? 70 e... Mais ou menos. 76, 77, alguma coisa assim. Então, no início da década de 80, ele estava estourado. Ele tava começando a decolar, assim. E aí meu pai conheceu ele, apaixonou, acabou conhecendo o seu Jaime, ficou amigo do seu Jaime, e começou assim... Para todo mundo era Deus no céu e Gin na terra. E aí ele falava que tinha que usar, e começou a inseminar Gin na vacada, assim, de cara para trás. Logo depois apareceu o Ludi, só que ele tinha essa paixão recolhida pelo Gin e ele, tipo assim, se eu posso usar o pai, para que eu vou usar o filho? E meu pai nunca usou o Ludi. Quando meu pai veio querer usar o Ludi, o sêmen já era muito caro. E aí não dava para usar. Né? A gente não tinha as biotecnologias naquela época, a gente tinha só inseminação. Então era um sêmen muito caro, não dava para usar.
E aí eu já devia estar mais ou menos com meus 5, 6 anos, e aí eu via meu pai, tipo assim, esse animal é bom, esse animal não é bom. E eu perguntei um dia para ele, falei, como que você sabe que esse animal é bom e esse não é bom? Porque eu achava assim, eu vi o bezerro vermelho, eu achava bonito porque ele era diferente, porque assim, tinha aquela quantidade enorme de bezerro branco. E aí tinha um diferente, eu gostava do que era o diferente, né? E aí eu preferia o vermelho, mas nem sempre o vermelho era o melhor. E aí eu começava a ver, esse aqui é bom, esse aqui é ruim. Por que você fala que é bom? Por que você fala que é ruim? E aí, aos 6 anos de idade, meu pai me ensinou o padrão racial do Nelore. Como é que tinha que ser a cabeça, como é que tinha que ser o formato do corpo, o formato do olho. Ele tinha um livro que hoje é meu, que chama Geometria do Zebu, que eu recomendo para todo mundo, que é um livro dificílimo de achar. Não teve mais tiragem, então quem tem, quem não tem, não tem. E aí ele começou a ler essa Geometria do Zebu e tem muitas partes curiosas, vamos dizer assim, né? E ele lia e falava alguma coisa do livro e eu começava... Tem alguma coisa ali. E aí eu começava a olhar no animal e começava a ver as coisas que ele me falava e começava a entender, enxergar o padrão, que naquela época era muito mais fácil do que hoje. Não que o padrão tenha mudado, mas antigamente era muito mais fácil você ver o padrão dos animais do que hoje está uma bagunça. E aí, ele começou a meio que me exibir para os amigos dele, porque ele fazia exposição na época. Então ele chegava e falava assim, o que está errado nesse animal? Aí eu falava, esse animal tem isso, esse animal tem aquilo. E aí, para mim, eu estava só respondendo a pergunta. E isso que com 5, 6 anos? Não, com 6 eu comecei a aprender o padrão racial. Tinha um leilão, chamava Top 7. Eram, acho que 7 criadores grandes do estado de Goiás. E ele chegou a fazer parte desse leilão, acho que só teve uma edição, não me lembro direito. Eu lembro que eu tinha feito a minha primeira catequese, primeira comunhão, e foi no dia do leilão. Ele chegou atrasado porque ele foi pro leilão e tal. Uhum. E tinham 2 touros que eu era apaixonado. E aí eu não queria que vendesse de jeito nenhum. E eu dei um esquete na igreja, porque eu chorei pra caramba porque ele tava vendendo meus touros, entendeu? E aí ele foi pro leilão e tirou os touros do leilão. Ele não vendeu, ele levou de volta pra fazenda. E eu lembro que no ano seguinte teve um outro leilão, ele fazia exposição e eu sempre ia para a exposição. E desde pequeno eu ia, o meu negócio era ir para a pecuária, eu passava todos os pavilhões, eu queria ver todos os animais, eu queria ver todas as raças, o meu negócio era ir para ver o gado. E à noite eu voltava, meu pai enchia a caminhonete com a molecada da rua, meus vizinhos todos, e aí a gente ia para o parquinho à noite. Mas durante o dia eu passava o dia na pecuária, vendo os animais e vendo o julgamento. E aí teve um dia que eu fui com um leilão, para um leilão à noite com ele. E eu lembro direitinho, tinha um boi que estava sendo vendido. Era um boi, sei lá, com 800 e tantos quilos, era um negócio muito espantoso para a época. E aí eu peguei e falei assim, nossa, que vaca pesada. E aí meu pai falou assim, não é uma vaca, é um boi. Aí eu fui, olhei e vi que era um boi. Aí eu falei, mas tem cara de vaca. Aí meu pai falou assim, realmente tem cara de vaca. E aí eu comecei a ver que existiam características que a gente conseguia identificar no animal que dava esse dimorfismo sexual. Que tem traços de macho e tem traços de fêmea. E aí eu aprendi nesse dia que o macho tem que ter cara de macho e a fêmea tem que ter cara de fêmea. E depois, estudando, eu consegui descobrir que quando essa coisa está trocada, tem problemas ali de fertilidade e tal. Então, assim, acontece muito das pessoas me perguntarem, onde que eu vejo, onde que eu estudo, como é que eu aprendo? Cara, eu comecei com isso lá atrás. Não foi um negócio que eu aprendi da noite pro dia. Então, assim, conversando com gente que sabia mais do que eu, tendo acesso a algum tipo de informação com vários criadores da época. Na época eu não pegava literatura, porque criança não lia essas coisas. E aí eu começava a ver e começava a perguntar sempre. Isso tá certo? Por que é assim? Mas nesse trajeto seu, você está falando do seu pai, eu estou fazendo um paralelo com o meu pai. Por exemplo, todas as coisas que eu aprendi na roça com meu pai sempre foi meio na pancada, assim. Nesse processo todo, seu pai sempre te incentivou, te pegava pela mão e falava, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ele tinha uma didática para te incentivar, te educar? Ou você partiu mais de você mesmo? Na verdade, assim, somos 2. Eu tenho um irmão caçula. A vida inteira eu não tive o que querer. Vamos para a fazenda.
eu tinha que ir. E ele não. Ah, vamos pra fazenda? Ah, não quero. Ele ficava. E aí eu sempre escutava que era eu que tinha que tocar, que era eu que tinha que fazer, que era eu que tinha que prestar atenção, era eu que tinha que entender. Aquela síndrome do mais velho, que o mais velho tem que fazer tudo, o mais velho é o mais cobrado e o mais novo é o paparicado da história. Então, assim, eu tive um pouco disso. Mas foi graças a isso que eu tomei gosto pela coisa. Eu imagino que teve um dia que meu pai ficou possesso de raiva comigo, porque eu falei assim, não vejo a hora de tomar conta disso tudo, que eu vou transformar tudo em cavalo, porque cavalo é muito mais bonito do que gado. E hoje eu tenho birra de cavalo. Acho um animal lindo, mas assim, alguém chega pra mim, fala assim, porque meu cavalo tá assim, o que eu faço? Sei lá, procuro um veterinário, eu não sou dessa área, entendeu? Male, eu ando a cavalo, entendeu? Então, assim, eu imagino que nesse dia, para ele ter ouvido isso, ele deve ter ficado possesso de raiva. Pensando, tô aqui me matando pra esse moleque falar que vai transformar tudo em cavalo. Vai acabar com tudo que eu construí. E acabou que aconteceu o contrário, né? Eu peguei gosto pelo negócio e hoje mantenho o criatório. Esse ano vão fazer 5 anos que meu pai faleceu. E eu continuo tocando gado. A seleção começou oficialmente em 83. Então agora a gente vai fazer... Ano que vem a gente faz 40 anos de seleção. A fazenda ficou em São Miguel do Araguaia com inseminação até 2000. Em 96, eu consegui botar na cabeça do meu pai para fazer estação de monta, porque era um negócio que era o ano inteiro. Inseminando, nascendo dando bezerro todo toque, dia. nascendo bezerro, desmamando, tatuando. E aí entrei na faculdade em 96 e milagrosamente eu consegui colocar na cabeça dele que ele tinha que fazer estação de monta. Porém, eu consegui fazer estação de monta no gado PO, mas eu não consegui fazer estação de monta no gado de corte. E é importante no gado de corte, né? Para você certeza. ter uma sazonalidade de bezerro, tudo, né? Com certeza. E assim, o gado de corte nosso começou com uma base do fundo do gado PO. Então, assim, para quem não sabe, a BCZ exige uma série, vamos dizer assim, de normas e tem uma certa burocracia que a gente tem que cumprir para poder conseguir o registro do animal. Não é simplesmente chegar e botar o caranguejo lá. E na época... muita coisa era perdida por falta, vamos dizer assim, da burocracia, porque meu pai que tomava conta, e meu pai sempre foi extremamente desorganizado com papel. Então, assim, tinha anotação que ele não comunicava nascimento, não tinha comunicação de cobertura, comunicava o nascimento, e aí ele pegava uma outra anotação achando que era o pai do bezerro, mas tinha tido uma outra inseminação, então tinha mudado o touro e dava divergência de comunicação. Então, muito animal não recebia registro por conta de problemas na comunicação. Automaticamente as fêmeas iam para o corte e os machos entravam na bezerrada de corte e seriam vendidos, né, como cara limpa. E aí começou a ter gente que comprava os bezerros de corte e vendia como touro cara limpa. E aí meu pai tinha uma marca por conta dele e dos 2 irmãos, que era o T3. Então ele adotou o T3 para o gado de corte e o F para o gado PO. Então, assim, às vezes a pessoa até comprava, sabia que vinha daquele gado ali, mas exatamente por saber que vinha do gado que era o Rifu, do gado PO, tinha muita gente que comprava touro cara limpa na mão de intermediário. Mas sabendo da qualidade do gado. Só que aí a gente diferenciou, né, um rebanho do outro. E aí ele começou a vender touro, e aí a cabeceira dos touros ele deixava para o gado de corte nosso, e aí o resto ele vendia, e aí chegava num determinado ponto, ele tinha que trocar os touros que estavam na fazenda, ele vendia os touros zerados e colocava, fazia uma reposição com outros touros. Conheci muita gente bacana nessa época. Meu pai fez grandes amizades, algumas eu preservo até hoje. Quando chegou em 2000, por conta de um problema do negócio que meu pai fez, ele teve que vender a fazenda e ele já fazia algumas exposições no Pará. E o pessoal de Redenção chamava muito ele para montar uma fazenda lá. Porque o foco dele começou a vender touro para o Pará, especificamente. A gente fez uma transição assim, passando pelo Tocantins. Tocantins ainda era Goiás, depois teve a divisão. E aí fez uma praça boa em Gurupi, fez uma praça muito boa em Paraíso, Tocantins. Chegou a fazer alguma coisa em Mara Rosa. E aí começou primeiro Redenção. De Redenção ele foi para Rio Maria. De Rio Maria ele foi para Xinguara. E aí de Xinguara ele foi para Tucumã. Quando ele chegou em Tucumã, ele deslumbrou. Aí, assim, só tinha um lugar no planeta. Tucumã. Não tinha outro. E aí ele tinha ouvido falar do tal do Iriri. E ele queria, porque ele queria 1000 alqueires de terra no Iriri. Então, bora. Vendemos a fazenda em Goiás e transportamos o gado para o Pará.
Antes de comprar terra no Pará, a gente fez uma parceria com um cara lá, uma fazenda que fica dentro da cidade. E aí eu comecei a tomar conta dos 2 rebanhos. E aí, com 6 meses que a gente estava lá, a gente conseguiu comprar uma fazenda. E aí a gente começou a montar essa estrutura do zero. Eu sempre conheci o meu rebanho, né? No caso, o rebanho do meu pai. Eu não tinha acesso a outros. Aí eu via falar que era bom, que não sei o quê, mas eu não tinha parâmetro. Então eu achava assim, é óbvio, meu pai não vai falar que o gado é bom, que o gado é ruim, porque o gado é dele, Óbvio. né? E aí eu comecei a prestar serviço e comecei a ver algumas coisas. E o exemplo de fazenda que eu tinha era a fazenda que a gente tinha em São Miguel, que meu pai tinha tocado lavoura na fazenda inteira. Então assim, eu saí, meu pai, um dos prazeres dele era encher a caminhonete de saco de sal e sair na fazenda botando sal nos coxos. Salgando o coxo. E aí ele chegava, chamava o gado vinha. Para ele, assim, era um tesão aquele negócio dele chamar, o gado vir, lamber sal, ele ficava vendo gado, vendo vaca com bezerro e tal. Aí ele ia para outro pasto e fazia a mesma coisa. E aí, quando a gente chegou no Pará, aquele negócio, assim, a abertura recente, muita árvore no pasto, não tinha como você andar direito. Era um negócio muito bagunçado, assim, completamente fora do que eu estava acostumado. Eu fiquei muito assustado. Eu falei, cara, isso aqui não vai ser fazenda nunca. Não tem como. Não existe, não tem como criar gado num negócio desse. Mas já estava lá, não tinha como voltar, né? Uhum. Então tinha que fazer a coisa acontecer lá. E aí, quando foi em 2002, eu acho, quando eu finalizei a faculdade em 2000, e eu comecei a mexer com transferência de embrião no meu estágio. Que eu entrei na faculdade querendo mexer com reprodução bovina. Era ser esse seu grande objetivo. Não tinha outra, entendeu? Não tinha outra opção. Então, desde o primeiro semestre, eu procurei estágio, na época, em reprodução. Pouquíssimas pessoas mexiam com reprodução. Então, assim, você tinha que achar um veterinário que dava uma assistência. Primeiro que assistência em fazenda já era um negócio que era complicado. As fazendas não tinham um veterinário que prestava uma assistência. Às vezes ia lá para fazer algum procedimento. E aí você chegava no veterinário, fulano falou que você mexe sim, posso te acompanhar? A primeira pergunta, você já fez reprodução? Não, que período que você está da faculdade? Tô no segundo, tô no terceiro. Não, então faz a disciplina e depois a gente conversa. E morri ali, entendeu? Morri ali. E a reprodução era no 7º período, já no final do curso. Então, assim, todas as minhas férias eu ia para fazenda. Aí eu aprendi a dar toque, porque tinha um veterinário que me ensinou a dar toque, que dava toque na fazenda, e aí eu comecei a pedir para ele me ensinar. Então eu comecei a aprender a dar toque na minha fazenda. Aí depois, uma amiga de faculdade resolveu fazer o curso de inseminação na BS Pecplan. Aí já foi na segunda férias que a gente teve na faculdade, em julho. E aí eu falei pro meu pai, a gente tinha feito um pacto de conhecer o Jim na Lagoa. Eu queria conhecer, né? E aí o Jim morreu. Aí eu falei pro meu pai, bom, o Jim morreu, então agora a gente vai conhecer o Ludi. Você não conhece e nem eu. Aí ficou combinado pra gente ir nas férias de julho. E aí o Ludi morreu. Aí eu falei pro meu pai, você só tá me enrolando, eu não quero nem saber. Eu vou fazer o curso na BS e vou conhecer os touros. Aí meu pai, não, então vai. Aí eu fui fazer o curso na BS, eu tava até comentando essa história ontem. Eu já dava toque, já montava aplicador, já tinha o traquejo para manipular sêmen no botijão e tal. Tinham 2 dentistas no grupo, eram 10 pessoas. Tinham 2 dentistas no grupo. Cara, eu fui o último que conseguiu encaixar o aplicador na cérvix das vacas. Todo mundo, cara, os 2 dentistas que nunca botaram a mão dentro de uma vaca já tinham encaixado o aplicador e eu não tinha encaixado. E aí eu fui o último a conseguir começar a atravessar a cérvix. No dia da prova, eu fui o que fiz o circuito mais rápido ali de descongelar e simular a inseminação e tal, beleza. Finalmente chego para fazer reprodução na faculdade. Falei, agora vou mandar nesse negócio. Ótimo. Nas aulas eu perguntava, eu brigava, eu botava o professor assim, fazia teste com o cara. Tá. Primeira prova. O professor entregando as provas e falando nota de todo mundo. Chegou para mim, botou a prova na minha frente, assim, ó. Aí que eu olhei na prova, ele virou para mim e falou assim, você tirou a pior nota da sala. Como que você me explica isso? Cara, eu queria morrer. Eu virei e falei assim, como assim? Ele falou assim, você tirou 2.
prova valia 10. Falei, Elmo, não sei. Aí ele falou, não, nós vamos para minha sala, você vai fazer uma prova oral. Você não vai ficar com essa nota. Falei, então tá bom. E aí eu passei na reprodução, assim, apertada. Não passei muito fácil, não. Passei com um pouquinho acima da média. E hoje, da minha turma de faculdade, só tem eu e uma amiga que mexemos com reprodução. Hoje ela está na Geneal e eu tenho as duas empresas, né? O laboratório e a Simpligen, que é de prestação de serviço. E aí eu fui para o Pará, comecei a tocar o gado lá, fiquei 7 anos lá. E aí chegou num ponto que eu falei pro meu pai, pai, não tá virando. Eu tô aqui, tô ralando, não tá fluindo, não tá bom, entendeu? Eu tô tomando conta de um negócio que vai ser meu, mas eu não tenho minha grana separado, eu quero viver minha vida. Tô indo embora. E aí eu voltei para Goiânia. Quando eu volto para Goiânia, 7 anos depois de parar, a pessoa que tinha me dado o estágio me convidou para trabalhar com ela. E aí eu comecei trabalhando com ela do zero. Ela já tinha me ensinado a mexer com transferência de embrião. Na época era a TE clássica mesmo. Então eu lavava supervolava as doadoras, coletava as doadoras, transferia os embriões, congelava o embrião. E aí eu entrei na empresa dela para mexer com curso, com eventos. E aí ela começou a me deslocar para serviços emergenciais no campo, que estava precisando de gente no campo. E aí acabou que eu comecei a fazer o serviço de base do campo. Comecei a fazer diagnóstico, comecei a fazer avaliação de receptora, sincronização, comecei a fazer sexagem. E aí, o serviço mais complicado, assim, as fazendas com estrutura mais precária, eu ia para transferir os embriões. E aí começaram a haver uns resultados muito bons. E aí, de repente, começou a jogar a transferência para mim também. Então, clientes pontuais, ela ia para transferir os embriões e eu comecei a fazer meio que o grosso do volume de transferência da empresa. Beleza. Quando foi no ano seguinte, eu queria começar a mexer com FIV no meu gado. E aí eu trouxe uma carreta de vaca para Goiás para poder aspirar e congelar embrião. Na época estava começando a congelar ainda, era um negócio muito teste. E aí eu trouxe essas doadoras e fui fazer um curso de aspiração. Quando eu fiz o curso de aspiração, que eu voltei, eu fiz uma rodada nas minhas vacas e a pessoa que mexia com aspiração para ela, eles tiveram um desacordo e resolveram romper a parceria. E aí simplesmente viraram para mim da noite pro dia e falaram assim, a partir de hoje você é o aspirador da empresa. Eu, oi? Falei, tudo bem. E aí eu comecei a mexer com a parte de aspiração também. Fiquei nessa empresa por 2 anos, e aí depois saí, montei a minha própria empresa, e aí comecei a aspirar, transferir, porque os clientes ficavam falando assim, cara, você já faz tudo, por que você precisa da empresa que você trabalha? Ah, mas eu não tenho equipamento. E aí apareceu um estagiário que queria comprar umas prenheses. E aí eu falei para ele, cara, eu te vendo. Na época eu tinha compro uma neta da ópera, e era um negócio dificílimo, assim, você tinha várias filhas no mercado, mas as netas já eram restritas e era um negócio assim muito caro, muito além, assim, era na época do Orkut. E aí, quando ela pariu, eu criei um fórum para escolher o nome da filha dela. Legal. E aí, tanto que eu tenho ela até hoje, e essa filha dela também estão até hoje no rebanho. E aí, assim, por conta disso, acabou que facilitou para esse cara comprar as prenheses. E aí, com essa grana, eu comprei meus equipamentos. E você, na sua opinião, claro que tem muito do seu trabalho em cima disso, mas as biotecnologias, igual você estava falando lá, de 2000 para trás, o IATF começou mesmo a ter um alto volume de protocolos, né? A partir de 2005, ou foi antes, precede isso? O meu estágio foi de agosto de 2000 a dezembro de 2000. Foi quando eu tive o meu primeiro contato com o implante. Na época era o Crestar, que era o auricular era Intervet, né, que virou MSD, que era o que você colocava na orelha. Era um negocinho pequenininho. E aí estava começando a se falar de IATF. Quando a gente chegou com a fazenda em Tucumã, já no final de 2000, a gente já fez um lote de IATF lá, porque era aquele negócio assim,
a revolução da pecuária, acabou esse negócio de observação de cio. Agora é só inseminação. Só que os resultados ainda não eram muito bons, né? Então, e o protocolo era caríssimo. Era um negócio que era muito pesado. Eu acho que na época, cara, em 2000, um protocolo de sincronização era 30 e poucos reais. Era muito caro. Se você olha para a inflação, é um valor bem mais uma, alto. Uma caixinha de Crestar que vinha 25 implantes, se eu não estou enganado, era 250, 300 reais. Era muito caro. Bastante. Muito. Então não era um negócio assim que era para todo mundo, né? E aí os resultados também não eram muito bons. E eu lembro que começou a crescer numa velocidade muito rápida isso. Tanto que assim, a Intervet dava férias coletivas, acho que em janeiro, para todo mundo. E teve um ano, 2002, 2003, eu não me recordo, não tinha Crestar no mercado. Tava todo mundo de férias e as lojas não tinham implante. Porque assim, a indústria não prevê o crescimento do negócio, não tinha matéria, não tinha mercadoria para oferecer, todo mundo estava de férias e ficou sem implante, cara. Aí assim, você achava, a loja do Tocantins, não sei aonde, tem 50 implantes. E você ligava lá e pedia, me dá aí, manda para mim. Então era um negócio, ficou uma coisa meio clandestina. E aí quando voltaram é que conseguiram normalizar e voltou a ter no mercado. E assim, ano após ano aumenta o consumo de protocolo, porque tanto na IATF quanto na transferência de embrião faz-se o uso dos protocolos para sincronização. Então, assim, os protocolos baratearam, melhoraram o resultado, aproveitamento. Né? Olhando para os dados do Gerard, das OETs, que é como se diz, um termômetro bom, porque eu classifico muito bom, você pega as médias das fazendas de prenhez, né? Depois do primeiro, não estou falando de ressincronização, estou falando do primeiro IATF. Você tem uma média aí de 50, 55. Você considera essa média de prenhez boa ou dá para melhorar muito ainda? Cara, é um negócio muito... eu acho um pouco meio... O mesmo que a indústria da moda e dos cosméticos faz com as mulheres de você tem que ser assim, você tem que ser bonita, você tem que ser magra, não sei o quê. Tá rolando essa vibe vamos dizer assim, no agro, entendeu? Você tem que ter esse índice, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, porque senão você não vai ter sucesso, você não vai ser bom, você não vai ser eficiente. Eu acho que você é seu maior concorrente. Então, assim, você tem que ter os seus índices em mãos e você tem que buscar melhorar os seus índices. Então, assim, tem fazendas que, infelizmente, a fertilidade é baixa do rebanho. Então, não adianta eu querer trazer a fertilidade desse rebanho para 55% de prenhez, porque eu não vou conseguir. Vai ser um trabalho a médio e longo prazo. Eu vou ter que fazer uma substituição de matrizes, eu vou ter que fazer um descarte desses animais para poder conseguir um resultado bacana. Então, assim, infelizmente, o que eu vejo hoje alguns profissionais têm utilizado os touros que a gente chama de selados, porque no Gerar e nos outros programas tem o índice de prenhez isolado dos touros, né? Então, a gente sabe que tem touros que dão mais prenhez do que outros. E as centrais fazem esse tipo de peneira porque a central está interessada em ser a referência, tipo assim, o meu sêmen, a minha bateria emprenha mais. Só que não é porque emprenha mais que o animal é bom de produção. Mas muito bacana esse questionamento. Na sua opinião, essa questão do touro emprenhar mais é a qualidade do processo de congelamento ou é o indivíduo mesmo? É o touro. É o touro. O touro. Entendeu? Tem touros que têm uma fertilidade maior, tem touros que têm partidas melhores do que outras. Às vezes ele está passando por um estresse, então ele tem uma qualidade seminal pior, entendeu? Só que tem touros que você pode fazer o que você quiser, que você vai dar 60%, 70% de prenhez. Entendeu? E tem touros que a mesma escória, você vai fazer o que você quiser e ele vai te dar 20%, 30% de prenhez. E essa sua experiência a campo, eu queria que... Eu vou desenhar um cenário aqui e aí guardar das suas... Porque cada fazenda é um cenário diferente, mas se você pega uma fazenda padrão, com uma fertilidade ok, uma vacada Nelore, né, um cara limpa, não estou falando de animais selecionados, se você amanhã for dar
você diz, consultoria ou mentoria para esse pecuarista, porque às vezes ele não é da atividade, ele é um médico, um dentista, enfim, uma pessoa de fora da atividade, e ele quer você para fazer uma mentoria. Você tem uma vacada lá de 1.000 vacas para fazer estação de monta. Qual que é o seu modelo que você usa? E vamos imaginar também que vai ter uma pressãozinha de seleção ali. Vaca vazia vai ser descartada. Quantos protocolos? Você vai fazer uma IATF, 2 IATF, 3 IATF? Você vai colocar touro nessa vacada depois de inseminada? Qual seria o cenário para você, médio, ideal, nesse caso? Cara, não tem uma receita padrão. Não tem. O que eu acho que seria o mais adequado. Chegar com cada produtor e falar assim, qual que é a sua ideia? Qual que é o seu foco? Qual que é a sua meta? Onde você quer chegar? O que você quer produzir? Que tipo de gado você quer fazer? Entendeu? Então, assim, até um bom tempo atrás, por conta do cruzamento industrial, a maioria das pessoas, no meu ponto de vista, fazia errado. Por quê? Ele pegava o início da estação de monta dele e metia cruzamento. E aí ele fazia a reposição com o pior gado, porque era o gado do fundo, que ele colocava o touro Nelore, ou ele fazia uma inseminação e soltava touro. Então a qualidade dos animais que ele fazia reposição era sempre um pioramento da base dele. Mas isso está se invertendo, viu? Sim. Assim, o pessoal começou a entender que que precisa, na verdade, ser o contrário. Você tem que melhorar a sua base. Exato. Né? Só que, assim, as pessoas confundem muito o Fernando criador com o Fernando técnico. Então, assim, o Fernando criador bate muito em muita coisa. Quem me conhece sabe disso. E o Fernando técnico, cara, eu tô ali para fazer o que o cliente quer. Entendeu? Se o cliente quer, eu brinco sempre assim, o cliente quer que eu aspire uma Jersey, quer que eu ponha sêmen de Wagyu, cara, eu vou fazer. Entendeu? Eu não vou virar para ele e falar assim, você tem que fazer isso, porque é isso que dá dinheiro, porque é isso que tá na moda, eu não tô ali para poder ficar dando pitaco, eu tô ali para fazer o que o cliente quer. Então, assim, tem clientes que eu presto serviço, que eu vou lá, faço o serviço, ele me entrega o que ele quer ser feito, eu cumpro a risco que ele pediu para ser feito. E tem clientes que ele já chega e fala assim, e aí, senta aí, vamos conversar. O que você acha que eu faço? Eu tava querendo mexer desse jeito aqui. O que você acha? Dá certo? Não dá? Então, assim, teve cliente que já chegou comigo que começou vindo com uma ideia de produzir um animal, vamos dizer assim, de avaliação. E aí depois, por conta de conversas, ele chegou e falou assim, não quero fazer esse tipo de gado. Tá, mas deixa eu voltar na minha pergunta e ser mais específico. Vamos imaginar uma estação de monta que o cara fez a primeira IATF, emprenhou 50%. Aí ele faz uma segunda, um resync, né? E aí emprenha mais, sei lá, 15%. Você acha que se esse pecuarista fazer uma terceira inseminação com esse fundo, que realmente... Não sei se dá para decretar que essas fêmeas têm uma subfertilidade, mas dependendo do cenário, se o cara deu boia para esses animais anteriormente da ATF. Mas para você, se o Fernando criador, você faria esse tipo de estrutura, de tentar ao máximo emprenhar essas vacas, ou você descartaria esses animais? Cara, a primeira vez que eu orientei um cliente mais ou menos assim, e eu assim, nem fui na fazenda dele, foi um bate-papo só. Ele não tinha estação de monta. Ele falou assim, eu quero fazer. Eu falei, olha, começa com estação de monta de 7 meses. É tempo mais do que suficiente para todos os seus animais terem parido e para você ter, vamos dizer assim, um aproveitamento melhor do seu rebanho para você começar a botar o gado numa estação de monta. Nesse caso... Como ele tinha um período de estação de monta muito grande, então ele poderia fazer 5, 6 IATFs, por exemplo. Então depende muito do quanto o cara quer gastar também. Porque às vezes você vai falar, você vai gastar tantos mil de protocolo. O cara fala, eu prefiro comprar touro com esse dinheiro para colocar no gado. Então eu vou fazer uma rodada, vou fazer 2 rodadas. Tem que ser uma decisão tomada de comum acordo. Não, tem água aqui. Tem que ser uma decisão tomada de comum acordo. Eu não posso chegar para o cara e virar e falar assim, você tem que fazer assim. É isso aqui que me pega, entendeu? É isso que me deixa possesso. Porque os caras estão querendo vender serviço. E eu não tô ali para vender serviço, eu tô ali para fazer o cara ganhar dinheiro. Perfeito. Então, assim, tem fazendas que fazer 3 IATFs, 4 IATFs vai dar grana pro cara porque ele vai conseguir consertar, às vezes, uma falha dele. Ou ele vai conseguir concentrar os animais.
E tem fazenda que o cara... eu tenho um amigo que uma fazenda que ele dá consultoria mexe só com monta natural. E o cara tem 90 dias de estação de monta e tem mais de 90% de prenhez. Porque é uma fazenda que já tem uma pressão de seleção ferrada há muito tempo. E o cara tá de cima do gado. Então o cara deve ter assim, eu imagino que o cara tem uma condição excepcional para os animais e ele consegue esse índice. Esse cara vai mexer com IATF para melhorar o quê? Em termos de fertilidade, entendeu? Então, às vezes, só se ele quiser, não, porque eu quero fazer uma inserção de uma genética que não tem como colocar touro, beleza. Aí ele vai fazer um IATF. Agora, se para ele o padrão que ele chegou de desfrute, de peso a desmama, para ele está satisfatório, por que eu tenho que fazer esse cara mexer com IATF? Não faz sentido. Então, cada fazenda é uma realidade. Via de regra, eu gosto de tentar 3 vezes com o animal. Então, a fêmea vai ser submetida a 3 protocolos. Se ela não emprenhou, eu tenho que descobrir por que ela não emprenhou, entendeu? Se há algum problema dela, se não é. Ou então, às vezes, faço 3 protocolos e põe touro e deixa aí 4 meses de estação. Entendeu? Você dá todas as chances possíveis para essa fêmea emprenhar. Tento o meu melhor para poder conseguir que ela venha conceber no final da história. Se ela não concebeu, e sempre estar atento às médias do lote. Entendeu? Porque assim, se a média do lote teve um problema, se você teve mais insucesso do que sucesso, alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Então você tem que tentar descobrir o que foi que aconteceu no meio do caminho para ter tido esse problema. Às vezes você usou um touro de baixa fertilidade, o protocolo estava redondinho, ou às vezes o cara deixou um hormônio exposto ao sol, não fez a dosagem correta, não fez do jeito que era para ter sido feito no dia. Então assim, tem N... O descongelador não estava aferido e aí estava muito quente a água e acabou fritando o sêmen. Acontece. Então, assim, você tem que tentar descobrir o que está acontecendo para ter tido um problema com a média do resultado. Se você não consegue identificar, ou se você identificou, não, realmente, esse animal aqui, inseminei 3 vezes, a galera emprenhou e essa aqui foi pro touro e a galera emprenhou e essa aqui não emprenhou. Tchau. Tem que segurar esse animal. E aí eu queria que você também, a gente pegar um gancho, a gente estava falando agora que até, sei lá, uns 10 anos atrás a gente tinha um crescimento exponencial da galera fazendo cruzamento e hoje eu vi, se você pega os dados da Asbia, você percebe que existe um movimento contrário, as pessoas estão fazendo mais reposição, como se diz, porque a gente sabe que a fêmea Nelore, a vaca Nelore, se você olha... A gente brinca, né? Tipo, o Brasil tem trocentas raças, né? Mas todo mundo cruza com o quê? Com a vaca Nelore. Então, eu acho que o centro da conversa todo aqui mundo agora... quer a namoradinha do Brasil. A namoradinha do Brasil, exatamente. Então, se você olha para esse cenário, a gente precisa de uma vaca Nelore muito boa, fértil, com uma boa mãe, né? Que dê leite. Então, eu queria que você permeasse aí entre o Fernando técnico e o Fernando criador... Hoje, para se fazer rebanho, porque eu acho que de seleção a gente pode, mais para frente da conversa, vai conversar um pouco sobre seleção. Mas para o cara que quer fazer rebanho, um rebanho de matriz Nelore, que sejam boas mães, que caminho que ele deve tomar? Aí eu quero que você fale sobre genética, sobre a avaliação visual, para o cara olhar para essas fêmeas e todas as nuances dessa celeuma aí. Cara, é muito complicado porque a gente tem hoje basicamente um monte de biotipos que estão caracterizados como Nelore, né? Então você tem animais aí que são extremamente pequenos, baixinhos, com um volume muscular imenso, que na minha opinião, como criador, são anões e estão sendo utilizados como reprodutores. Então, eu brinco, eu falo assim, eu não quero um pacotinho de amor, que é aquele animal pequenininho, gordinho, mas que não tem lugar para onde expandir. Então, assim, ele vai chegar no peso dele ali nas 15, nas 16 arrobas e vai ficar encroado ali. Ele não vai passar disso. Então, se para você esse animal é o animal que você quer fazer, massa, faça. Se você quer um animal de 25 arrobas que seja da altura da comunheira da cobertura do curral, tem gado para fazer isso, entendeu? Eu estou no meio termo dos 2 extremos. Eu não quero uma vaca de 400 quilos, entendeu? A minha vaca vai chegar nos 600, mas ela vai chegar nos 600 porque ela está crescendo e está produzindo enquanto ela está crescendo.
Porque a vaca ela permanece crescendo ao longo da vida reprodutiva dela. Não a vida inteira, né? Mas ela vai crescer aí até os 5, 6 anos. Ela ainda está finalizando, vamos dizer assim, ela tem alguma coisa para crescer ali. E aí, assim, eu quero que esse animal chegue nesse peso, mas ele tá parindo, ele tá criando bem o bezerro e ele tá desmamando um bezerro pesado. Aí o pessoal fala assim, porque vaca grande consome mais. Esses dias eu perguntei para algumas pessoas, falei, tá, quanto, eu quero saber de grana, quanto uma vaca grande, que você considera grande, come mais do que uma vaca pequena? Porque criou-se um dos mitos que o bezerro tem que ser desmamado no mínimo com metade do peso da mãe. Então, para quem tem uma vaca de 450 quilos, desmamar um bezerro de 225 quilos é fácil. Para um cara que tem uma vaca de 600, desmamar um bezerro de 300 não é fácil. Não é fácil. Só que uma vaca de 600 que desmamar um bezerro de 225 quilos, esse bezerro é ruim? Não. A média nacional ainda permanece de 180 quilos para macho. Exato. Então, se você está desmamando um bezerro de 225 quilos, você está 45 quilos acima da média. Por que a vaca tem que desmamar 50% do peso dela? Essas regras, né, foram criadas pelo mercado. Só que é igual você falou, né? A gente não pode olhar para o mercado cegamente. Você tem que seguir também o que você... Igual você está falando. Se você tem uma vaca de 600 quilos, ela pode comer mais capim que uma vaca de 400? Sim. Só que, como diz, né? Como eu posso dizer? Isso realmente faz diferença? Só que essa vaca, na hora do descarte, ela vai te dar quanto a mais do que a vaca de 400? Com certeza, muito mais arrobas. Ela vai pesar muito mais e vai te entregar, né? Payback ali no... Você diz... No gancho, ela vai te entregar muito mais. Então, e aí, assim, o que é melhor? Eu pegar um cara que está desmamando esse bezerro de 180 quilos e levar esse cara para desmamar esse bezerro de 225 quilos, ou fazer o cara que está desmamando o bezerro de 225 quilos, fazer ele desmamar um bezerro de 300 ou de 280? É muito mais difícil chegar nos 280. Com certeza. Não é impossível, mas é muito mais difícil. Então, assim, criou-se um estratagema que você tem que sustentar boa parte da cadeia do agro para você conseguir atingir algumas metas e o seu custo de produção sobe demais. A comida mais barata que você tem para o bezerro é o leite. Então, assim, tão focado em desmamar um bezerro muito pesado, não importa como. Eu tenho que desmamar um bezerro de 280. Eu tenho que desmamar um bezerro de 300 quilos. Se você vai dar creep, se você vai dar um monte de suplemento injetável, se você vai dar silagem, não interessa. Você tem que desmamar um bezerro pesado. Mas quanto custou esse bezerro de 280 quilos? Então, se você faz uma pressão de seleção em cima das suas matrizes para melhorar o que ela te entrega no peito, você está ganhando muito mais. Então, você não precisa de usar... As técnicas estão aí para serem utilizadas. Elas têm a sua aplicabilidade. Sim, de fato. Entendeu? Tem gente que passou por geada, né? Uhum. Tem gente que está passando por uma seca muito rigorosa. Então, você tem que usar das estratégias disponíveis no mercado para você conseguir salvar seu negócio. Só que o que eu acho errado é usar dessas estratégias de mercado para obrigar o cara a fazer isso, para falar que se ele não fizer isso, ele não vai ter sucesso, ele não vai ter dinheiro, ele não tem lucratividade, que ele está na atividade errada, que ele tem que fechar a porteira e parar de mexer com o negócio. E essa busca desenfreada por esses números, né, Fernando? Principalmente de um bezerro, desmamar um bezerro de 280, 300 quilos, às vezes o cara entra nessa vibe e aí, beleza, ele entrega esse bezerro, mas e a lucratividade? Mas o problema, para ele, não é a lucratividade. O problema é ele falar para os amigos que ele desmamou uma bezerrada de 300 quilos. Porque o negócio é ter o melhor resultado. Não importa o que eu fiz para conseguir o melhor resultado. Não importa o quanto você desembolsou, né, para poder produzir esse animal. E aí, voltando um pouco sobre a questão da matriz, eu acho que o modelo ideal, e aí você pode, né, falar um pouco sobre esse, não modelo ideal, mas uma matriz... A namoradinha do Brasil, ela é uma vaca que tem que dar leite, ela tem que ser uma boa mãe para criar esse bezerro, desmamar com 200, 220 quilos, sem nenhum adicional, às vezes sem nenhum creep. Porque se você pega e olha para o cenário pecuário,
Você pega os insumos, estão caríssimos, né? Devido aos últimos anos, pandemia, enfim, todos esses fatores que trouxeram essa inflação não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Você percebe que se você conseguir produzir esse animal sem ter que desembolsar todo esse pacote tecnológico de nutrição, você sai ganhando no fim das contas. Isso é indiscutível, entendeu? Ontem e anteontem eu recebi um material. Eu tenho a grata satisfação de ter um rebanho que já serviu de base para várias pessoas começarem. Então, assim, em 2017 eu fiz uma parceria para a produção de touros com um criador que era cliente meu, ele consumia meus touros lá no Pará. E aí a gente fez um projeto grande, que era para produzir uma quantidade X de touros. A gente começou usando semi-sexado de macho e depois eu usei alguns touros convencional. Não tiveram algumas fêmeas e aí na divisão dos animais ele ficou com algumas fêmeas, eu fiquei com a minha parte. E ele começou a acabar... Ele acabou começando a criar PO por conta dessas fêmeas que ficaram com ele. E ele mandou uns vídeos ontem para mim e anteontem da produção desses animais. E assim, cara, é muito... Eu fico explodindo, entendeu? Porque assim, uma bezerrada, ela foi criada com suplementação, entendeu? Mas ela tem mais de 300 quilos tranquilamente. Eu vou até perguntar depois para ele os pesos, porque ele faz esse tipo de controle. Mas assim, durante a parceria, eu lembro de um lote que a gente desmamou lá um pouquinho mais tarde, Nelore, criado no pé das meio sangue Angus. A gente desmamou o bezerro lá de média de 299 quilos. E desmamou mesmo. Entendeu? Então, assim, e não teve ajuda de nada, porque ele estava começando, ele não tinha construído o confinamento dele, ele estava começando a construir o confinamento. Então, esses animais foram criados no pasto, comendo braquiarão e sal mineral comum, cara. Porque lá ele é daqueles que faz, tipo, 1:3, eu não sei qual que é a proporção que ele usa, mas ele compra o sal branco, mais o outro sal, mistura e bota no coxo. Então, assim, não comeu proteinado, não comeu energético, nada. Era o sal mineral, não teve cripe nem nada. O bezerro, se quisesse lamber o sal que a mãe estava comendo lá, lambia. Se não quisesse, ficava só mamando e comendo capim. E aí, quando a gente foi desmamar esse lote em específico, eu fiquei meio alucinado, assim. Eu confesso que eu nunca tinha desmamado um lote de bezerro meu com esse peso. E aí eu falei, bem, cara, cheguei no meu ápice, entendeu? Eu não vou conseguir fazer mais do que isso. E aí ele mandou agora esses lotes para mim, agora, esses dias. E aí eu falei, pô, ele falando, agradeço o que você fez, a confiança, a parceria, não sei o quê. Sucesso para ele. Perfeito. E agora tem uma pergunta bem pinga-fogo para você, que se você olha... Tomei água na hora certa, então. Se você olha para o mercado, você tem uma divisão aí. Né? Você tem a galera que defende os números, uma outra galera que defende a raça. Eu queria que você fizesse... Porque, assim, diante desse cenário que a gente acabou de falar sobre inflação nos preços dos insumos, ficou mais arriscado a atividade pecuária. Sim. Porque você, necessariamente, quando você envolve valores mais altos do que até 2 anos atrás você pagava no insumo, você adiciona um risco na atividade. Eu queria que você traçasse um paralelo da importância da raça, né, dentro desse cenário, em você se preocupar em produzir fêmeas que estejam dentro do padrão da raça Nelore, para produzir esses animais que não são tão exigentes. Porque a boa fêmea que você acabou de falar, ela tem que dar leite. Sim. Então, hoje você percebe que, se você olha os sumários, você vê uma oscilação de alguns animais que são ditados como raçadores, que não estão produzindo fêmeas que dão leite. E aí, se você pega um rebanho que usa esse animal como base, você vai ter que dar um CRIP, você vai ter que suplementar esses bezerros porque as fêmeas não estão dando leite. Então, queria que você traçasse esse paralelo sobre a importância do padrão racial para se produzir base de rebanho, para você passar por essas dificuldades que o mercado normalmente vai passar sempre e vai continuar passando. Então, eu acho que a escolha do touro é um negócio crucial, porque, querendo ou não, por mais que você mexa com FIV, com TE ou com qualquer outra ferramenta que potencializa a contribuição da fêmea, é o touro que contribui mais. A maior parcela de contribuição do melhoramento ou pioramento genético vai vir do sêmen, né? Ou do touro que você está colocando.
Tem touros que a gente sabe que são touros que vão acabar com a habilidade materna do rebanho. Então, assim, na minha ideia, esse tipo de animal, se o cara quiser continuar usando, ele usa como cruzamento terminal. Ele vai pegar 100% a única justificativa seria que ele tem um desempenho muito bom de produção de carne. De produção de carne. E aí você vai fazer um cruzamento terminal. Você vai usar ele e vai matar macho e fêmea. Tudo que nascer dele vai pro cancho. Tudo que nascer para ele vai pro confinamento. Você não vai usar nada para repor, para tentar ver se alguma fêmea dele não vai ter o problema. Pensa do tempo que você está gastando para você poder descobrir isso. E você não vai fazer isso com um animal, você vai fazer isso com um lote, com uma geração. E aí, se essa geração sua estiver comprometida, o que você vai fazer com isso depois? Aí você vai ter que ficar tratando da fêmea, porque ela não vai para frente. Você vai ter que ficar tratando do bezerro, porque o bezerro também não vai para frente. Quanto que onerou a sua operação nisso aí? Não justifica. Então, assim, o pessoal, né, vamos dizer assim, da avaliação dos números, eles gostam de falar que o pessoal que fala da raça, eles automaticamente associam, é uma dicotomia assim, eles colocam como dois espectros muito simples, como se fosse pista e como se fosse número. E não é, você tem um espaço aqui no meio. E eu considero que eu estou aqui no meio, entendeu? Eu quero um animal que está dentro do padrão, que poderia ser levado para a pista, que seria um exemplo de animal, e que tem o mesmo desempenho desse animal que está aqui. Perfeito. Porque esse animal que está aqui no extremo da avaliação, ele tem, vamos dizer assim, um código de números e uma promessa que esse daqui também tem, mas que elas não estão se confirmando lá na frente. E aí a galera que está aqui em todo esse intervalo está sendo usada de cobaia para poder ficar testando o que está aqui e o que está aqui e está se lascando. Então, assim, eu tomei uma decisão em 2005, mais ou menos, 2006. Eu não testo mais touro para ninguém. Porque antigamente era assim, o touro acabou de ganhar o Uberaba, o touro ia para Central, todo mundo já fazia pedido de sêmen do touro, todo mundo já começava a inseminar aquele touro e em paralelo começaram os sumários a ganhar mais força e a mesma coisa começou a acontecer com os sumários. Só que hoje a gente está vendo, assim, infelizmente, o que está acontecendo na pista. Hoje é triste falar isso, mas assim, o grande campeão, ninguém nem lembra o nome, não tem nenhuma central brigando para contratar. Não há mais relevância. Ninguém está nem aí, né? E aí, hoje tem um líder de sumário que está todo mundo usando, amanhã tem outro líder de sumário que está todo mundo usando, depois da manhã tem outro líder de sumário que está todo mundo usando, e é sempre uma busca pelo mais novo líder, não sei o quê, só que ninguém está levando a produção para frente, porque o negócio não está evoluindo. Então eu tomei a decisão de que eu não vou mais ser cobaia de ninguém. Eu não vou ficar testando touro de graça para ninguém. Porque é o meu rebanho que está risco muito grande também. É o meu rebanho que está sendo colocado à prova. Então eu pego, a gente já teve líder de sumário aí, né? Tem 2 bem famosos, que a hora que as filhas começaram a parir, davam uma gota de leite. E aí, do mesmo jeito, um deles, do mesmo jeito que ele subiu, ele simplesmente desapareceu do mercado. E o outro ainda está aí. Tem gente que ainda está usando ele, né? Porque ele é bom, porque os animais são pesados. Cara, se você for usar ele para fazer o cruzamento terminal que eu falei, beleza, pode usar. Agora, se você for usar ele na expectativa de fazer um incremento genético no seu rebanho, na minha opinião, você vai estar dando um tiro no pé. Eu não uso. Então, assim, hoje eu escolho um touro que eu conheço a produção dele, ou que eu conheço a genealogia dele, que eu sei o que o pai fez, o que a mãe fez. Eu tenho referências se eu quero apostar, mas eu não vou pegar 50% do meu rebanho, 70% do meu rebanho e vou usar esse touro. Eu vou fazer um test drive e eu faço esse test drive pequeno ali para ver o que vai ser o desempenho desse touro. Só que eu não vou pegar, sei lá, 5 touros e vou colocar no meu rebanho e vou apostar nesses 5 touros. Eu vou fazer isso com 1. No máximo 2. E tá todo mundo assim, a busca pelo novo, pela novidade está sempre grande, só que ninguém tá, na minha opinião, o pessoal não tá prestando atenção, que tá todo mundo nessa vibe, testando. Você tá sempre testando, entendeu? Você nunca tá fazendo, você tá só testando. E aí não tô vendo essa evolução no mesmo passo que está sendo dado de acordo com os números dos animais do sumário. Eu nem falo mais da pista, porque a pista infelizmente já foi abandonada para mim. Então,
Eu pego um animal que eu sei que ele vai produzir. Aí o pessoal fala assim, mas você só usa touro velho. Eu brinco, falo assim, tá vivo? Tá, então eu não uso. Se ele já morreu, eu posso pensar de usar. E aí, por que usar esses touros? Porque eu sei que são animais que têm uma média de produção, que vão manter a média do meu rebanho ou que vão trazer um acréscimo para a média do meu rebanho. Eu não vou mais correr risco de usar um animal porque tá todo mundo usando, entendeu? E lá na frente eu ficar com um problema na mão. E isso, né, Fernando, tem muito a ver com o que você está falando. Essa variabilidade desses animais de número. Tipo, ele pode... Um ano ele é líder de sumário, aí acontece alguma característica dele, o peso desmama, ou sobreano, ou leite da maternidade das filhas e tal, aí ele desce. Então essa variabilidade é um risco que o pecuarista está correndo em usar esse tipo de genética. E quando você fala, né, de usar só touro que já morreu, é porque você já olha para o histórico desse animal e a genealogia dele e você fala e você vê que ele faz média. Dá para fazer um rebanho ok com ele, ok? Não, é porque é exatamente isso. Assim, é um animal que eu sei que ele não vai trazer problema para o meu rebanho. E eu não tô, como eu tenho um rebanho pequeno, eu não estou disposto a arriscar o que eu tenho para saber se eu vou sair lá na frente ou se eu vou continuar lá atrás. Ou regredir até. Entendeu? Então, assim, eu não posso ficar correndo esse tipo de risco. Se o meu cliente quer correr esse risco, beleza. Você é um profissional e você... Corra, entendeu? Se ele me pedir orientação, eu vou falar, cara, você tem certeza? Você já viu isso aqui? Você tá sabendo desse tipo de informação, desse tipo de dado? Ah, mas isso aqui ninguém falou. Pois é, então procura se informar porque o pessoal está comentando que a produção está assim, assim, assim. Veja. Entendeu? As centrais gostam muito de colocar tipo vídeo de progênie, mostra lá 3, 4 animais. Desde o início eu sempre perguntei, do meio de quantos esses que estão aparecendo no vídeo foram retirados? Porque é muito simples você pegar 2, 3 animais excepcionais, botar no vídeo lá e falar assim, progênie do touro fulano de tal. E aí todo mundo corre e usa. Só que quantos animais existiam no lote para você fazer isso? Desse touro. Porque às vezes o cara, por exemplo, vamos imaginar o seguinte cenário. O cara tem 1.000 vacas, 1.000 matrizes. Quantos touros diferentes em média ele usa dentro dessas 1.000 vacas? O quê? 5 touros? Tem gente que usa 1. Tem gente que usa 1. E aí ele foi lá e pinçou 3 animais e falou, essa aqui é a progênie do animal. Entendeu? Então, assim, há muito tempo atrás, tinha gente que falava assim, fulano é o cara, porque fulano fez tantos grandes campeões em Uberaba. Aí a minha resposta era, não, realmente, é o cara. O cara tá acasalando 10 mil matrizes de 3, 4 criatórios gigantescos. Tem liberdade para usar o que ele quer. E o manejo das fazendas é impecável. Se ele não der conta de fazer um grande campeão, você me desculpa. Realmente, ele não. Eu quero ver ele fazer isso com um rebanho de 200 animais, um rebanho de 150, 100 animais. Perfeito. Eu queria que voltar um pouco na questão das biotecnologias, porque ele é um assunto bastante importante. Se você olha para o mercado, eu acho que esse ano de 2021 foram vendidos acho que 26 milhões de protocolos, assim. Um negócio assim. Inclusive, esses dados são do Pietro Baruzelli, é Baruzelli, né? Da USP. Então, você vê que ano após ano, o crescimento desse mercado de 2 dígitos. Eu fico impressionado, porque todo crescimento, normalmente, ele é gradativo, mas você percebe que o crescimento é exponencial ano após ano. Sempre foi falado desse crescimento exponencial. Exponencial. E é aí, uma progressão geométrica o negócio. E na minha opinião, essa é a maior prova de que é uma tecnologia consolidada, que vão se usar mais, cada dia mais, porque uma pecuária... E aí eu nem falo de intensificação, eu falo de tecnologia para trazer dentro da fazenda para você melhorar o rebanho de uma forma mais concisa. Porque se você olha para o número total de cabeças, vamos imaginar que a gente tem um rebanho de 50, 60 milhões de matrizes, aí, a maioria dela esmagadora é matriz Nelore. Né? E existe um déficit de venda de touros, né? Que você já deve ter ouvido falar, tudo. Então, como é que essa biotecnologia ela vai continuar crescendo? Você poderia falar se tem alguma novidade, se você, a campo, você está olhando que os números estão melhorando, o pecuarista, hoje você precisa assim, você precisa usar muitos argumentos para convencer o pecuarista a usar a tecnologia, ou ele já vem querendo você como profissional porque ele sabe que isso funciona?
hoje está muito fácil porque o acesso à informação é muito fácil, né? Então você tem um monte de vídeos e, vamos dizer assim, tutoriais bombardeando a internet aí. O cara já chega com muita noção do que é o negócio. Ele já não chega tão cru, sem saber de nada, e você tendo que ensinar o beabá desde o início para ele. Mas eu acho que assim, a gente precisa ter uma conversa prévia, porque muitas das vezes acontece que o cara chega meio deslumbrado, achando que isso aí é a salvação do problema dele. E não é. Entendeu? Há um tempo atrás foi feito um trabalho. Trabalhos são feitos constantemente, resultados divulgados, a gente conversa nos grupos, a gente conversa com os amigos que estão na área, sempre troca ideia, troca informação. E assim, boa parte da galera ficou muito chateada com esse trabalho divulgado, porque ficou caracterizado que animais magros, você fazia uma dose extra de um determinado hormônio e você tinha um resultado melhor. Quando o ideal, na verdade, é você não ter esse animal magro. Descartar. E aí o que acontece? Não é descartar, mas você tem que ter comida para não deixar esse animal emagrecer. E aí o que acontece automaticamente na cabeça do fazendeiro? Para que eu vou gastar com comida se eu posso dar uma dose a mais e eu vou conseguir o mesmo resultado? Então, em vez dele achar que caso ele tenha um problema e o gado dele chega nesse estágio e ele tem uma alternativa para continuar tendo um resultado razoável, ele faz o raciocínio inverso. Ele não acha que ele tem que melhorar, ele acha que ele pode deixar piorar porque ele vai continuar tendo resultado. E isso é muito ruim, porque o cara acha que a gente tem a obrigação de jogar um pozinho de perlipimpim ali e resolver o negócio dele. E não é assim. E o básico é boia. Eu falo, a gente tem que começar... eu dei uma entrevista agora, semana passada, para um programa do YouTube. E aí eu falei, assim, a gente tem que fazer o arroz com feijão muito bem feito para a gente poder pensar em adicionar ingredientes extras nesse negócio. Eu falo que o cara chega para fazer estágio comigo e fala, olha, você tem uma escada que você tem que subir e você tem que pisar em cada degrau. Você não pode pular dois degraus. O cara não pode mexer com aspiração, por exemplo, se o cara não sabe dar toque. Perfeito. Entendeu? O cara não pode transferir embrião se ele não dá conta de inseminar. São etapas, né, Fernando? Então você tem que cumprir as etapas para você poder conseguir chegar lá na frente. E aí, assim, essa galerinha que está chegando nova no mercado aí, o cara quer ganhar dinheiro. Ele não sabe o básico da fisiologia, mas ele quer cobrar e quer ganhar dinheiro. E aí o problema queima-se as biotecnologias, o cara tem o primeiro contato com a biotecnologia, o resultado não é satisfatório e aí ele sai falando da tecnologia. Que ela não funciona, que ela não é eficiente. Como se a tecnologia fosse culpada. Que ele teve prejuízo, entendeu? Eu já tive fazendas aí que o cara parou de fazer a resync porque ele falava que a estação de monta dele aumentava. E aí eu falei, mas é impossível isso. Ele, não, porque eu tive que aumentar a minha estação porque meu gado pariu menos. E aí eu comecei a matutar e fui conversar com os peões da fazenda e eu fui descobrir. A pessoa que dava assistência para ele no início, em vez de fazer diagnóstico com 30 dias, o cara fazia diagnóstico com 45. Então ele fazia o diagnóstico com 45, aí ele ia sincronizar de novo, então ele ia inseminar com 55. Aí ele aguardava mais 45 para dar toque de novo. Nossa, aí aumenta mesmo a estação. Aí ele pegou e falou que ele tinha que soltar boi, porque ele conseguia mais bezerros com boi do que com inseminação. Só que se eu não tivesse acesso a essa informação do diagnóstico, nunca que eu ia conseguir convencê-lo e mostrar para ele que o problema não era a técnica, o problema era como a ferramenta estava sendo utilizada na fazenda. Perfeito. E tem demais isso. Tem gente que acha que porque direto aparece, o cara comprou uma vaca e aí o cara tem 50 receptoras, o cara me liga e fala assim, quero fazer 50 prenhes. Eu falo, tá, quantas receptoras você tem? 50. Você não faz 50 prenhes com 50 receptoras para começo de conversa. Tá, beleza. Quantas doadoras você tem? Eu comprei uma vaca porque ela é muito boa, porque ela é líder do sumário, porque ela é muito bem avaliada. Isso não quer dizer nada, entendeu? Eu conheço receptora aí que produz, sei lá, 200 ócitos. E eu conheço doadoras aí de sumário e doadoras de pista que não dá 10. Então não tem nada a ver com a avaliação genética desse animal. Isso é uma característica intrínseca do animal. Do indivíduo. Do indivíduo. Então, assim, a gente tem que tentar botar na cabeça do pessoal que não é assim que funciona.
entendeu? Eu acho que está tendo uma falha muito grande nesse tipo de informação. Porque o cara entra com uma expectativa, às vezes, que não é real. Mas, por conta do que ele ouve, ele acha que é assim que funciona. Eu acho que passa um pouco por essa questão que você falou. Às vezes, algumas pessoas vendem uma fórmula mágica, né, do pozinho. Né? Então, Eu acho que isso é cultural. O brasileiro tem essa mania de querer a coisa pronta. Assim, ele pisca e a coisa acontece. E aí eu queria que você, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre FIV, transferência de embrião, porque também a gente está falando sobre biotecnologia e você percebe que existe um crescimento desse tipo de tecnologia empregada no campo. Sim. Inclusive, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E uma vez você comentou alguma coisa comigo no sentido de produzir bezerro de corte com transferência de embrião. Queria que você pudesse falar um pouco sobre tudo isso para a gente. Tem gente que acha que tipo assim, a FIV é concorrente da IATF. Não é. São tecnologias, eu diria, primas, entendeu? Cada uma tem seu foco, cada uma tem seu mercado, cada uma tem seu valor agregado. Com o crescimento da FIV, eu acho que num futuro, aí, talvez a médio prazo, parte da IATF será substituída pela FIV, sim. Isso é uma consequência natural. À medida que as tecnologias vão se popularizando, mais gente vai tendo acesso, o valor vai ficando mais baixo. Então, você aumenta a demanda e acaba que você tem que diminuir o valor agregado, porque senão ela não vai ter esse poder de penetração no mercado. Então, assim, hoje a FIV é muito utilizada para a reprodução dos animais ditos superiores, né? A gente tem uma quantidade maior de bezerros por vaca por ano. Existe uma média de raças, né? Mas essa média é variável por indivíduos, é óbvio. E já foi feito um projeto em que utilizava-se ovário de abatedouro para poder produzir embrião de corte com semi-sexado de macho, no caso de Aberdeen, para a produção do bezerro de corte, que seria esse bezerro que a gente estava falando no início da conversa, que era o do cruzamento industrial. E aí esse projeto durou até um determinado momento, mas eu acho que ainda tem uma aplicabilidade muito grande, mesmo que não seja com ovário de abatedouro, mesmo que seja com fêmeas de campo, entendeu? Boas, para a produção desse tipo de bezerro. Então, assim, eu acho que é viável e é uma conta que você consegue fazer, é um investimento que você vai fazer e você vai ter retorno, porque às vezes o cara fica meio assustado com o valor do custo. Mas se você consegue aumentar, por exemplo, a sua quantidade de machos com a mesma quantidade de matrizes que você tem e o mesmo espaço físico que você tem, você está aumentando a sua receita. Com certeza. Então você pode aumentar a sua pressão de seleção das suas fêmeas. Tem um amigo que eu estava conversando ontem, ele falou, Fernando, eu estou querendo dar uma aumentada na quantidade de gado PO, queria um gado com a genética melhor do que a minha, mas eu não quero aumentar a quantidade de matrizes que eu tenho. Então eu vou ter que fazer um descarte nas vacas que eu tenho para poder fazer uma substituição de parte do rebanho comum por essas matrizes PO que eu vou incorporar no plantel. Então assim, o cara pode fazer uns embriões de macho, por exemplo, para o consumo dele e ele pode vender o excedente. Ele pode fazer um pouco de fêmea ou ele pode fazer, por exemplo, só sexado de fêmea e ele faz uma substituição maior do rebanho de corte dele. Perfeito. Teoricamente, ele pegaria os melhores animais PO e manteria no núcleo PO dele. E os outros animais que são PO, mas não têm o mesmo desempenho, ele colocaria no rebanho de corte e faria o que meu pai fez a vida inteira. Ele vai ter um rebanho de corte melhor do que ele já tem. Então ele vai descartar, vamos dizer assim, o fundo do gado PO dele, do gado de corte dele e vai fazer uma reposição com o gado PO. Ah, mas fica caro. O que é caro? Você comprar uma bezerra de corte, sei lá, por R$2.000 ou você pagar R$1.000 num embrião que vai te dar uma fêmea que é muito melhor do que aquela que você está descartando. Exatamente. Então é fazer conta. Um outro mercado que eu estou começando a bolar um projeto é assim, o cara sempre está comprando touro para fazer a reposição de touros dele. O que é a ideia? Em vez do cara comprar touro, ele fazer umas prenheses de sexado de macho e aí ele faz os touros que ele vai consumir num valor muito mais baixo, óbvio. E aí, todo ano ele faz, sei lá, 20, 30 prenheses de macho para ele poder escolher a nata dos machos que vão nascer. Ele pode comercializar esse excedente como touro para os vizinhos, para os amigos, para familiares. E aí,
todo ano ele fazendo isso, todo ano ele está usando um touro de 2, 3 anos na vacada dele. Aí ele pega esse touro de 3 anos, 4 anos, que tem um mercado para ele. Opa. Ele põe esse touro no mercado, que é melhor do que o touro cara limpa que o vizinho dele está usando. Ele não vai vender com um preço muito grande, mas ele vai vender bem mais caro do que se ele fosse botar no gancho, por exemplo. Com certeza. E ele tem a reposição porque ele fez as prenhas depois no outro ano. Então ele está sempre com uma turma nova, boa, e está fazendo a roda girar num custo muito mais baixo. E usando o exemplo do Fernando profissional, se o cara for usar embrião em 100 como se diz, barrigas de aluguel lá, nesse projeto que você está falando, nesse modelo de projeto, hoje você consegue entregar, em média, eu sei que tem alguns cenários que você consegue entregar muita prenhez, Sim. mas qual que é a média e o que você consegue fazer hoje? Eu comecei a transferir embrião de FIV em 2009. Quando eu comecei a transferir esses embriões, como não eram embriões de clientes meus, eram da empresa que eu trabalhava, então eu não tenho esse controle. Mas desde 2010, quando eu comecei vamos dizer, alcei meu voo sozinho, de lá para cá eu tenho todos os meus trabalhos catalogados. Eu sei quantos ossos eu aspirei, eu sei quantos embriões eu produzi, eu sei quantas prenhez eu fiz aos 30 dias e quantas prenhez eu fiz aos 60 dias. Geralmente a gente considera prenhez 60 dias como serviço entregue. Aos 30 dias, meu resultado da última vez que eu consultei estava em 44,7, 44,6, alguma coisa assim. Já aos 60 dias, essa média caía aí para 42, 41,9, alguma coisa assim. Então, tem uma fazenda que eu estou trabalhando há 8 anos. Né? A gente vai para o 9º ano. Inclusive, o dono é daqui de Ribeirão. E, aliás, minto. É daqui, uma cidade aqui pertinho. Desde que eu comecei a trabalhar lá, todos os meus resultados na FIV, não sou eu que faço a IATF lá. Todos os meus resultados na FIV são superiores aos resultados que eles têm na IATF. Nossa, isso é muito bom. Ano passado, a gente teve um resultado muito ruim, porque eu cheguei para transferir os embriões lá, as receptoras estavam caindo, muito magras, muito magras. Score muito ruim. Eu fiquei bravo, dei bronca no pessoal da fazenda, falei que não ia transferir embrião mais se chegasse nesse ponto de novo. E aí eu consegui meter 33% de prenhez nessas receptoras e eles tiveram 25% de prenhez na IATF. Caramba, é incrível esse trabalho, porque normalmente você vai pensar, poxa, IATF vai entregar um número superior à FIV. Sim. A média, se você for pegar as médias de resultado, tá? A média de prenhez de FIV continua patinando aí nos 35%, 36% nacional, porque tem um volume muito grande de gado de leite e eu não trabalho muito com gado de leite, tá? O que eu faço mais é girolando, mas aí as receptoras são comuns, são mestiças. Agora, quando você parte para a produção de embrião ou de girolando ou de holandês para transferir em vacas de alta lactação, aí o resultado é bem mais baixo. E eu queria também que você pudesse falar para a gente, se você traçar um paralelo, a tecnologia ela vai, todo ano ela vai se melhorando, né? E na questão da FIV, para você melhorar esses índices, por exemplo, você disse que a sua média é 44, 42, você acha que existem novas tecnologias para a FIV que você vai estar podendo usar daqui 2, 3 anos, se você olhando para o mercado? Ou você acha que isso tem mais a ver, esses números ele tem muito mais a ver com os indivíduos que são usados na transferência? Márcio, agora em agosto a gente vai ter uma nova SBTE, né? Vai estar voltando ela presença física, porque a última que a gente teve foi virtual. Vai ser a primeira vez que eu vou no SBTE física. Sempre tem novidades, só que tem muita coisa que ainda está no campo da pesquisa. Tipo assim, fez um primeiro trabalho, mostrou-se a aplicabilidade, mostrou-se o aumento de resultado, só que ainda é uma tecnologia muito cara, não dá para a gente incorporar isso no comercial, dentro da rotina do laboratório. Então, assim, mais pesquisa vai ser feita, mais trabalho vai ser realizado para tentar trazer isso para dentro do laboratório. É um custo que a gente possa usar para poder repassar isso para o cliente. Eu diria que boa parte dos resultados está ligado à matéria-prima que a gente tem, principalmente qualidade ossária. Não adianta nada eu trabalhar com o melhor meio, com o melhor laboratorista, com o melhor veterinário, entendeu? Com o melhor auxiliar, se eu tenho um ósseo de baixa qualidade. Um ósseo de baixa qualidade, via de regra, vai me dar um embrião de baixa qualidade e esse embrião de baixa qualidade vai me dar um resultado ruim. Então, são N fatores. Eu preciso cuidar da matéria-prima, que é o ósseo. Eu preciso ter um sêmen de boa qualidade.
Infelizmente, tem algumas técnicas de alguns sêmens congelados que atrapalham a fertilização. Existe uma falsa correlação. Muita gente acha que porque estouro é bom na IATF, estouro é bom na FIV. Não. Não é assim. Tem muito touro que é ruim na IATF e é muito bom na FIV. Tem muito touro que é muito ruim na FIV e é excelente na IATF. Tem touros que são bons e tem partidas de sêmen que são boas, tem partidas de sêmen que são ruins, tem partidas de sêmen que são contaminadas, que a gente não consegue produção de embrião no laboratório. Porém, se você usar isso na inseminação, você tem prenhez normal. É uma briga grande que a gente tem com as centrais por conta disso. São muitos fatores, entendeu? Às vezes as receptoras não são boas. Acontece muito assim, o cara começa a estação de monta, faz as IATFs dele, aí ele pega o que sobrou de fêmea vazia e quer colocar embrião nessas fêmeas. Então eu já estou entrando num lote que já tem uma fertilidade comprometida. Então assim, é muito claro quando a gente vê fazendas que têm resultados constantes bons ou muito bons e fazendas que têm resultados ruins. A gente sabe que são problemas pontuais dessas propriedades. Então a gente tem que tentar melhorar, só que a gente pode fazer determinado ponto. Tem muita gente que acha que eu vou fazer o suplemento não sei o que na minha doadora porque ela vai dar mais ósseo. Eu vou fazer não sei o que. Não é bem assim. Trata bem da sua doadora, trata bem da sua receptora, tenha um sêmen bom, entendeu? Um laboratório capacitado para poder conseguir fazer um processo legal. Porque acontece muito. Às vezes tem um desencontro de informação do campo com o laboratório. Por exemplo, eu vou na sua fazenda e aspiro suas vacas e aí eu te entrego uma cópia da ficha de aspiração. Na ficha de aspiração tem o que as vacas produziram. Se o meu classificador de ósseo não é muito bem treinado ou não é muito capacitado, ele pode fazer uma avaliação errada desses ósseos que foram aspirados das suas doadoras. E aí ele pode ser bonzinho, pegando os ósseos que não estão bons e colocando que estão bons. E aí, a hora que isso vai para o laboratório, isso sofre uma recontagem. Entendeu? E aí o laboratório vai falar, olha, dessa ficha aqui você falou que tinham tantos viáveis, mas não tem. Tem 15, tem 20, tem 30% a menos. E aí a produção é baseada no que tinha dentro desses viáveis. Né? E aí, por exemplo, aspirei 100 ósseos lá na sua propriedade e aí a expectativa é de entre 30 a 35 embriões que a gente vai conseguir produzir desses ósseos. Só que quando foi para o laboratório falou que tinha 80. Já diminuiu. E aí eu produzo 22 embriões, que seria mais ou menos o que os 80 ósseos produziriam. Aí quando eu chego na sua fazenda, você fala, poxa, mas você tinha que ter produzido pelo menos 30, veio só 22. A produção foi ruim. Então assim, se o classificador não tiver muito bem ajustado, vai ter esse problema de produção aqui, que vai ser levado em conta lá no final. Se os manejos dentro do laboratório não são feitos nos horários corretos, respeitando a metodologia de cada laboratório, porque cada produtor de meio tem, vamos dizer assim, a sua receitinha do seu bolo. Uhum. Então, assim, se você não respeita a sequência dos procedimentos, como os meios devem ser adicionados, eu não faço a parte do laboratório, eu só fico fuçando e perguntando, especulando. Mas eu sei que tem uma rotina certinha, tem horário para ser feito. Então, se você não respeita o horário da FIV, se você antecipa demais, se você atrasa demais... Já aconteceu da FIV ficar atrasada, porque a gente precisa saber quais são os touros que vão ser utilizados. Se o sêmen é convencional ou sexado, porque o método de preparação do sêmen é diferente. Então eu tenho que deixar o meio preparado para poder usar no sêmen que vai ser rodado a FIV. E aí o cara chegou com sêmen no laboratório, porque assim, geralmente a gente aspira e já leva o sêmen. Uhum. Ou o cara já manda o sêmen para o laboratório, eu chego com os ósseos, o sêmen já está no laboratório, que a FIV é no dia seguinte. Já aconteceu do cara chegar com o sêmen no laboratório, a FIV tinha que ter sido 2 horas atrás. Aí eu falei, olha, você vai me desculpar, mas se a produção for ruim, você não pode reclamar. Porque eu estou desde ontem te pedindo o sêmen e você chegou agora. Você está 2 horas atrasado. Mas qual o problema? O problema é que pode comprometer a produção. Você está trabalhando com material biológico. Eu tenho horários a cumprir, entendeu? Uhum. Então, assim, se a coisa não é feita dentro da risca, vão ter comprometimentos. E se você começa a corromper várias vezes esse processo, com certeza você vai ter um problema lá na frente depois. Com certeza.
Então, assim, o assunto é muito extenso, daria para fazer um podcast só sobre isso. Mas a gente já tá em tempo já. E aí, assim, às vezes eu fico pegando no pé dos clientes, e aí às vezes tem gente que acha ruim, mas é porque, assim, eu quero entregar um serviço de excelência, mas eu preciso dessa contrapartida, porque senão eu não consigo cumprir a minha parte do trabalho. E aí eu me frustro bruscamente com isso, porque, assim, dá para fazer. Mas aí, porque alguém da cadeia não cumpriu o contrato, foi uma das coisas que me levou a ter o meu próprio laboratório. Porque não fazia a coisa como devia ser feita, ou porque não me dava o feedback a contento e eu não tinha um respaldo. Falei, quer saber? Já que é para passar raiva, então eu vou fazer vou ter um. Perfeito. Aí você tem controle de todos os processos. Exato. Perfeito. Fernando, eu queria te agradecer mais uma vez por você ter vindo até Ribeirão para a gente poder bater esse papo. Imagina, foi um prazer. Você é um cara fantástico. Eu tenho admiração pelo seu trabalho. Eu acho que para quem assistiu o podcast também percebeu o quão existe profissionalismo da sua parte quando se trata, né, de reprodução, quando a gente fala sobre Nelore. Você é um cara bastante participativo nos fóruns, nos grupos, enfim. Então eu queria te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. Eu sei que a gente tem muitos outros assuntos para tratar, mas a gente determinou um tempo, então a gente segue o roteiro, correto? Sim, correto. E aí, uma próxima vez que você vier a Ribeirão, a gente conversa mais um pouco. Muito obrigado, foi um prazer assim, inenarrável estar aqui conversando. É muito bom você falar do que você gosta. Então, assim, você não sente que você está trabalhando, você está divertindo, entendeu? Da vez que a gente fez a live, eu nunca esperei aquela repercussão. Graças à live, eu consegui arrumar cliente no Pará, porque o cara assistiu a live e aí foi atrás, achou o meu contato e veio falar comigo. Então, assim, esse tipo de coisa para mim não tem preço. Me considero um cara extremamente realizado profissionalmente por conta desse tipo de coisa. Só tenho a agradecer, muito obrigado. Esse é o grande objetivo. O grande objetivo do portal de notícias é esse, trazer informação de qualidade do produtor rural. Então eu fico honrado das suas palavras, porque esse é o nosso maior objetivo, trazer informação de qualidade. O que a gente fez aqui hoje é primoroso, porque você falar sobre biotecnologias com um dos maiores especialistas do país não é para qualquer um. Obrigado. Tem muita gente muito melhor que eu no mercado. Aprendo muito todo dia. Perfeito. Bom, então eu queria agradecer mais uma vez a sua audiência. Para você puder deixar o seu like também, compartilhar esse vídeo. Ele vai ficar no YouTube, em outras plataformas, Spotify também. E um forte abraço e até mais.